Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão aí nesse vídeo. Me perdoem se vocês ouvirem barulho de criança no fundo, que as minhas duas filhas estão lá em casa. Eu vim aqui na casa da frente pra gravar pra vocês. Tô um pouco sumida daqui do canal, confesso, né? Teve muitos altos e baixos nessa trajetória aí, mas estou de volta e eu quero gravar pra vocês pelo menos 2 vídeos por semana. Vou me esforçar, prometo. E estou num cenário diferente, estou aqui no quarto da frente, né? Antes eu tava gravando pra vocês lá da cozinha de casa, justamente por conta dessa logística das meninas estarem lá em casa, né? E não tem como gravar com elas lá sem ter um barulho, né? Hoje eu queria vir conversar com vocês aqui sobre a provisão de Deus. Eu gosto sempre de estar falando aqui com vocês sobre coisas que acontecem na minha vida, sobre pequenos testemunhos que acontecem diariamente na minha vida. Gosto de trazer uma palavra referente a tudo que acontece aqui. Esse tema, né, da provisão de Deus, é um tema que toca muito no meu coração sempre, porque é onde eu mais vejo Deus agir na minha vida. E eu vou ler para vocês uma passagem que está em Filipenses 4:19. Vamos abrir aí, se você estiver com sua Bíblia também, pode estar abrindo para você conferir. Em Filipenses 4:19 diz: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém." Já tô querendo chorar? Não sei porquê. Mas é assim, né, gente? Quando Deus fala com a gente, quando Deus manda uma palavra, não tem como a gente não se emocionar. E vou abrir também em Salmo 37, 25, 26. Lá em Salmo 37, 25, 26, diz o seguinte: "Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados." E, gente, por que eu quis falar da provisão hoje? Porque, como eu falei, que é onde Deus sempre fala comigo, sempre. Eu vou contar pra vocês um acontecimento, porque todos os vídeos precisam ter um testemunho, né? Gosto sempre de falar sobre essas pequenas coisas do dia a dia que acontecem, que às vezes a gente não presta atenção, sabe? Teve um momento que aqui em casa, na nossa geladeira, né, tinha acabado o requeijão, normal, gente, tinha acabado o requeijão. E a gente não fica sem requeijão aqui em casa, não sei aí na casa de vocês, mas aqui a gente não fica sem requeijão. E aí tudo bem, né, falei pro meu marido: "Não, depois a gente compra, acabou o requeijão, depois a gente compra." E aí tudo bem, beleza, passou um tempo, passou a tarde, né, chegou a tarde, foi o momento que minha sogra chegou. Pra quem não sabe, eu moro aqui nos fundos, a minha sogra mora aqui na frente. E aí ela chegou e ela falou: "Passei no mercado, ó, trouxe 2 requeijão, um pra mim e um pra você." Nisso eu fiquei assim, mas na hora assim eu nem me toquei, eu só falei pra ela: "Nossa, você abriu a geladeira aqui, viu que tava faltando?" Quando ela me respondeu, ela falou: "Não, eu já precisava pegar pra mim e peguei pra vocês também." Na hora ali, gente, eu fico toda arrepiada, porque não tem como, não tem como, não tem como não ser Jesus, não tem como não ser Deus, nesses pequenos detalhes, sabe? A gente ia comprar no final do dia, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente não fica sem. Mas ela chegou lá com requeijão, sabe? Então, assim, é provisão de Deus. Teve um outro momento também que tava faltando realmente umas coisas aqui em casa. A gente sempre vai no mercado, pega bisnaguinha pras meninas, suco de uva pras meninas, e sempre acaba muito rápido, né? E aí eu sempre faço uma lista, né, do que falta. Vai acabando as coisas, eu vou anotando pra quando eu chegar no mercado realmente eu não esquecer. E aí nesse dia tava faltando bisnaguinha, uma caixa de leite, ovos, e eu fui anotando, né? Fiz uma lista pra gente novamente ir buscar depois no mercado. E de repente, gente, o meu sogro chegou com exatamente as coisas que estavam faltando. Exatamente as coisas que estavam faltando. Vocês podem falar: "Não, isso aí é bobeira, é besteira." Mas na hora que ele chegou com aquelas coisas ali, com aquelas coisas exatas, meu coração já logo, sabe, eu fico muito agradecida e já logo sei que isso é provisão do Senhor. Então, ele se preocupa com a gente, ele sabe o que nós precisamos, ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. E uma coisa eu quero falar pra vocês, às vezes a gente tá tão na correria, tão pilhada, eu falo isso porque eu fico na correria, fico tão estressada com as coisas que eu tenho que fazer, que eu não dou espaço pra Deus falar comigo, não dou espaço pra perceber o cuidado de Deus comigo ali, sabe? E é somente no silêncio, na calmaria, quando a gente desacelera,
que ele vai mostrar que ele tá presente, que ele vai mostrar que ele tá ali cuidando, que ele se faz presente nos mínimos detalhes, sabe? Às vezes, quando eu desacelero, eu olho, eu percebo tanto Deus. Eu olho aqui pras árvores, eu vejo os pássaros. Ontem fui no parquinho levar minha filha e eu vi um tucano com outros passarinhos. Eu fiquei observando aquilo e o Senhor cuida de cada um deles. O Senhor cuida e não deixa faltar nada. E eu, de fato, não sei quem precisa ouvir essa palavra hoje. Só senti no coração que eu precisava falar sobre esses pequenos testemunhos, esses acontecimentos que ocorreram, né? E por que a gente fica tão preocupado, né? Por que a gente se preocupa se a gente tem um Deus tão grande, que cuida dos lírios do campo, que cuida dos pássaros? Você acha mesmo que ele não vai cuidar de você? Por que a gente duvida? Lá em Mateus 6,34 diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. E aí chega o amanhã e Deus cuida de tudo novamente, cuida da gente novamente. Então, por que a gente fica tão ansioso pelo dia de amanhã? Ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu já me peguei tão preocupada com as coisas que estavam faltando que eu não me toquei no que eu já tinha, sabe? E eu sei que é uma coisa humana, mas entrega nas mãos do Senhor, confia, descansa. A própria palavra fala pra você fazer isso, entende? E não é fácil, né, gente? Não é fácil. Uma coisa que poderia ser tão simples e a gente acaba complicando tanto essa questão. Porque pensa comigo, se a gente não pode confiar no Deus tão grande, que é o nosso Deus, em quem a gente vai confiar? Em nós mesmos? Nós somos tão autossuficientes assim? Porque eu não sou. Quando eu me pego me afastando de Deus, eu vejo o quão pequeno eu sou, o quão eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. O quão nada eu sou. Eu não consigo fazer nada sem Deus, gente. Nada mesmo. Quando eu vejo que eu tô me afastando de Deus, eu já me mostro aquela pessoa carnal, sabe? Já fico estressada, já fico pilhada. E quando eu tô perto da presença de Deus, quando eu tô com a presença de Deus, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E outra questão é que às vezes eu fico semanas sem ter um relacionamento verdadeiro. E eu não tô falando apenas de dar um check na tarefa diária, que seria um devocional, sabe? Eu tô falando de relacionamento verdadeiro, de presença. E faz pouco tempo que eu entendi isso, que eu entendi que relacionamento verdadeiro não é você assistir um vídeo qualquer no YouTube, beleza, dei checklist ali. Eu sempre fazia isso. Beleza, devocional feito. Não. Às vezes eu nem consigo sentar mais, pegar a Bíblia aqui e ler. Mas eu tô ali orando, arrumando a casa, orando. E é ali que eu sinto a presença de Deus, sabe? É ali que eu começo a me arrepiar, que eu começo a chorar. E é tão bom, tão bom, tão bom. Quando a gente entende isso, que Deus, ele é de verdade, sabe? Ele tá com a gente. Ele não é mais uma tarefa, ele não é mais um checklist na sua agenda. E tem vezes que eu fico tanto tempo, uma semana, 3 dias, pra mim já é terrível, já é um prazo assim que eu já me revelo, sabe? E quando eu volto para a presença de Deus, ele tá ali do mesmo jeito, porque ele permanece o mesmo, ele é fiel. Ele continua me amando, mesmo eu sendo tão falha, mesmo eu não merecendo esse amor, essa misericórdia que se renova cada manhã. E, gente, tão louco isso, né? Tão bom pensar o quanto ele nos ama, o quanto ele não muda. O seu amor por nós não muda mesmo. Outra história que eu vou contar pra vocês, porque eu sou cheia dessas, tá, gente? Eu vou assim, ó, vivendo a minha vida intensamente. Tava tomando banho aqui e orando, porque eu queria muito comer japonês. Gente, fazia muito tempo mesmo, fazia mais de 1 ano que eu não comia comida japonesa, assim, de ir no rodízio. E eu amo muito, né? E eu orando, Senhor, por favor, me leva num restaurante, me dê essa condição pra eu voltar num restaurante japa. E aí, o que aconteceu? Inaugurou aqui na minha cidade um rodízio de japa acessível, só que também muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Porque eu tinha costume de ir em um que ele era mais caro, ele era mais, sabe? Uma coisa mais chique. E aí inaugurou esse. E aí, depois de um tempo, gente, não foi no mesmo momento
tá? Que eu fiz essa oração. Passou-se uns meses e chegou o dia, chegou o momento. E eu fui pra esse japa. E, gente, comi, não comi, assim, enlouquecidamente, sabe? Comi até onde eu aguentei ali. E foi, assim, muito melhor do que nas outras vezes, sabe? Porque Deus, ele tem o tempo certo pra tudo, sabe? Pode parecer besteira essa coisa do japa, mas depois eu ainda fui de novo, passou umas semanas eu ainda fui de novo. E tudo tem um momento certo, sabe? Eu sei que ele tava ali também, naquele momento. E eu entendi que não é no meu tempo, é no tempo dele, e foi muito melhor do que se fosse no meu tempo. Então são pequenas coisas que a gente tem que ficar ligado. Porque, de novo, ele tá sempre ali provendo. E ele ama tanto a gente que ele se importa com as nossas vontades. Se importa com que a gente quer comer uma coisa às vezes, ele se importa com isso. E essa foi a palavra de hoje. Eu queria falar sobre a provisão, sobre o cuidado, o quanto Deus permanece, quanto Deus é bom. Vou estar sempre falando aqui no canal o quanto Deus é bom, porque ele é bom, mesmo quando a gente não é. Mesmo quando a gente sai da sua presença, ele continua sendo bom, porque ele não muda. E não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum outro. Espero muito que eu consiga postar pelo menos 2 vídeos na semana. Se eu não conseguir 2, um vai ter. Um na semana vai ter. Porque eu sei que esse é meu chamado, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor quer que eu faça isso aqui, que eu espalhe sobre o seu amor, que eu fale sobre a sua palavra. E é isso. Gente, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você saiba que precisa ouvir essa palavra. E um beijo e até o próximo.